Acho que fisicamente precisa crescer um pouquinho, assim como o Mendes. O Mendes fez uma... Eu falo para você, ele tem uma ótima leitura como primeiro volante, jogou nessa função de primeiro, porque o Pablo foi dar um pouco mais de cobertura para o apoio do Wellington, juntamente com o David. Eu acho que tanto Alan, quanto o Mendes, quanto o David ainda podem melhorar a parte física, né? Eu acho que os três fizeram um bom jogo, o David fez o gol, mas eu acho que ele pode evoluir ainda mais, eu acho que ele pode jogar mais do que ele jogou no dia de hoje. O Mendes, se crescer fisicamente também, tem a proposição a mais coisas, e o Alan também. Eu acho que o David treinou terça e quarta só, mas nós precisávamos de um jogador de mais força ali na frente. Ele fez relativamente bem a função. E os outros no segundo tempo, o Alan cresceu, o Mendes cansou um pouco já no segundo tempo, por isso nós fizemos a modificação. Eu, embora de férias, acompanhei suas entrevistas, tanto antes da estreia como após a estreia, e numa delas, acho que na primeira, você falou do Mendes talvez jogando como uma espécie de segundo volante, sim, mais adiantado. Hoje eu percebi, principalmente no primeiro tempo, que ele até às vezes formou ali um terceiro, eu vi em momentos o Ferrarese saindo e ele formando ali até uma dupla com o Alan Franco. Foi por causa da característica do jogo que ele jogou na dele mesmo, ou você pensou isso e... Não, porque eu treino eles todos os dias e é parte da minha função tentar experimentar se ele pode jogar mais na frente, se ele pode jogar um pouco mais atrás, e realmente onde ele rende mais, eu já tinha falado na entrevista, como primeiro, e foi onde ele trabalhou no dia de hoje, onde ele rendeu mais nos treinamentos. Eu gostaria que ele pudesse se adaptar numa função um pouco mais ofensiva, mas eu acho que ele joga melhor nessa função, por isso que nós botamos ele para jogar ali e preferimos hoje um time um pouquinho mais forte de marcação, com ele e Pablo, e o Pablo fez bem a função. E hoje ele já estava com o amarelo, ia tirar o Pablo para pôr o Nestor, mas não deu tempo, foi nesse intervalo da gente conversar, ajustar se faria mais alguma substituição junto com a do Nestor no Pablo. Foi o momento que, infelizmente, uma desatenção, porque uma falta não precisava dar o carrinho no meio campo, ainda tinha gente para trás, garoto, vai aprender, mas o Pablo ia sair para o Nestor entrar já naquele momento do jogo. Não deu tempo, faltou pouca coisa, meio minuto, um minuto, talvez a gente teria evitado essa expulsão. Rogério, boa noite. Marquinhos da Rádio Cultura de Araraquara, da equipe dos Campeões da Bola. Queria que você falasse onde o São Paulo ganhou a partida e principalmente neutralizar o John Kennedy, né, que foi o grande destaque da Ferroviária na estreia lá em Diadema, onde você neutralizou o camisa 7 da Ferroviária. E minha segunda pergunta é como é que foi para você voltar à Fonte Luminosa pela primeira vez como treinador, depois de já ter jogado nas duas situações da Fonte, a Fonte Luminosa antiga e a Arena da Fonte como jogador contra o Oeste? Pois eu lembro dessa da Arena da Fonte em 2011, por aí, né? Contra o Oeste, acho que foi, né? E a outra eu não consigo lembrar, cara, faz tempo, mas eu já vim a Araraquara outras vezes para jogar. É por isso que eu não lembro. É porque perdeu, né? Perdeu, aí eu não vou lembrar. Mas eu não lembrava mesmo. Eu acho a equipe da Ferroviária é uma boa equipe, né? Com jogadores... Hoje não jogou o Douglas Coutinho, foi meu jogador no Fortaleza, né? Ele dobrou a lateral esquerda, fez um time também mais rápido pelos lados, né? Eu gostei, botou 2 meias canhotos hoje, tirou o meia destro que jogou pela esquerda no último jogo. Eu acho que o que atrapalhou muito, não só a gente, tá? Mas o jogo em si foi o gramado. Não, a qualidade do gramado é boa, mas a chuva, o jogo perdeu a lógica um pouco, deixou de ser um jogo trabalhado para ser um jogo praticamente de bolas longas. Eu acho que nós conseguimos parar de sair jogando tão curto no começo, depois de ter tomado o gol. E começamos a esticar algumas bolas mais longas e no segundo melhorou um pouco a condição do gramado, melhorou um pouco. E aí, com o toque de bola, acho que nós conseguimos criamos muitas oportunidades, até bem mais até do que no último jogo contra... Eu nem olhei os números, mas acredito bem mais oportunidades do que no último jogo contra o Ituano. Eu acho que nós somos bem assertivos hoje, desgastamos bastante o David pelo lado, colocamos o Pedrinho descansado, ele fez a grande jogada do jogo, né? Foi dele praticamente no 1 contra 1, no momento que nós estávamos em 10 jogadores, talvez ele fosse o único capaz de fazer uma jogada individual que decidisse o jogo. O gol acho que não sei se foi do Caleri, do Galopo toca antes da linha, não sei se já... Não consegui ver ainda, foi do Galopo, mas a bola já estava praticamente entrando, o Galopo fecha ali por ali, entrando pelo lado, quando nós ficamos com a menos, eu botei a linha de 4, tirei o Mendes, porque já estava muito cansado, né? Colocamos Luan com o Nestor, e aí o Pedrinho era o cara que podia dar velocidade com drible,
junto com o Galopo e Caleri na frente, e eles, os três, né, participaram da jogada e acabaram decidindo o jogo para a gente. Eu acho que se não tivesse chovido, se tivesse um gramado que é bom, naturalmente, sem a chuva, eu acho que teria sido um jogo melhor, mais bem jogado, mais disputado. Acho que a gente teria mais chances de jogar, fazer mais gols, mais oportunidades de gol com um gramado em condições normais. Rogério, boa noite. Giovanni do GE. Queria que você falasse sobre a situação do Gabriel Neves, ele que veio por um alto investimento, segundo o jogo dele que ele não foi relacionado, qual que é o motivo dele não estar indo para os jogos? Bom, o Neves, eu não sei qual é o investimento feito no Neves, se é alto ou se é baixo o investimento, eu não sei. O Neves é um ótimo jogador, ele ajudou a gente muito no ano passado, né? Ele começou numa fase onde ele teve a oportunidade, quando teve a oportunidade jogou bem, até se machucar, e depois fechou praticamente o ano lesionado, um pouco, já quando voltou, um pouco fora de ritmo, já estava bem no finalzinho. Esse ano está readquirindo a sua condição. O que faz com que ele não seja relacionado é que nós temos 8 estrangeiros no grupo, né? E eu não consigo, eu gostaria muito de trazer o Neves, traria, sim, ele é um jogador importante, mas meus zagueiros são todos estrangeiros, eu tenho 3, eu ainda deixei um fora para trazer um garoto, que é o Beraldo, no banco, para arriscar jogar com a mesma dupla de zaga até o fim, e descansar um jogador que é o Arboleda. O Mendes eu queria fazer a estreia, é um jogador importante para mim, são 3, o Caleri, eu só tenho 9, ele tem que jogar, ele tem que estar em campo, são 4, e aí eu tinha que fazer uma escolha, entre outros 4 jogadores eu só podia trazer um, então não tem absolutamente nada pessoal. Gosto muito do Neves, lamento de coração não ter na relação, e não vai ser a última vez, pode acontecer outras vezes, porque infelizmente aconteceu isso quando eu cheguei, tinham 8 estrangeiros, que tinham 2 machucados, 2 lesionados, né? Nós temos a situação do Ferrarese, que fica até o meio do ano, a situação do Orejuela até então era inesperada, a volta do Orejuela, ela não era uma volta prevista para nós, né? Então, aumentou esse número de estrangeiros, e no meio-campo é o lugar que eu mais tenho jogadores como volante. Então, eu prefiro não gastar um estrangeiro no meio-campo, trazer, por exemplo, o Luan para o jogo, do que gastar uma vaga de estrangeiro para o banco. Isso não tem nada a ver, não tem a ver com relacionamento, com nada. O Neves é um ótimo menino, trabalha extremamente sério, é um bom jogador. Agora, eu não posso mudar o regulamento. Se eu pudesse incluir 6 estrangeiros, muito provavelmente o Neves estaria com a gente no dia de hoje. Rogério, Flávio Fernandes do Portal Araraquara agora. Gostaria que você comentasse sobre a chegada do David, sobre a estreia do David hoje na equipe, um jogador que você pediu bastante para a diretoria do São Paulo, um jogador que trabalhou bem com você também, e um jogador que costuma fazer gols. E gostaria que você comentasse sobre essa estreia desse jogador. Bom, o David não costuma fazer tantos gols, na verdade. Ele é um jogador muito de força, de lado, e para assistir ao 9. O David é uma oportunidade de mercado. O Pedrinho era uma oportunidade de mercado, foi pago o mesmo valor no empréstimo do Pedrinho, o mesmo valor no empréstimo do David. Não imputem o David ao meu pedido, jogador, vamos parar com essa relação, que ela é besta, ela é boba. As pessoas quererem fazer de conta que... Não, o David é uma necessidade que nós temos de um jogador de lado. E é o jogador mais barato que nós poderíamos conseguir no mercado para fazer essa função. Por isso que ele veio para cá com uma oportunidade de mercado. É um menino trabalhador, bom. Acho que ele fez um jogo mediano, um jogo razoável. Fez um gol importante para nós. Mas eu acho que ele pode melhorar bastante. Ele treinou, chegou na segunda, treinou terça, treinou quarta com a gente. Eu precisava dele nessa função, que é a que ele está acostumado já a jogar comigo, tanto no Cruzeiro quanto no Fortaleza. Veio para o jogo, fez seus 60 e poucos minutos. Pedrinho entrou, né, pegando já uma zaga um pouco mais descansada, amarelada, lateral mais cansado, e conseguiu fazer a jogada que deu também origem ao segundo gol. Então nós temos o David é uma opção que nós temos dentro de um sistema de jogo. Se não fosse o David, seria um outro jogador, né, como nós havíamos já pedido outros jogadores. Como nós não conseguimos trazer jogadores parecidos com o David, a última opção que nós tínhamos para a contratação imediata era o David. Teve um esforço do atleta, um esforço do seu empresário, do São Paulo, da direção, mas foi pago, acho que
vai ser paga, não sei de que maneira, né? 1 milhão e pouco de reais. Assim como foi pago 1 milhão e pouco para o Pedrinho vir, assim como custou 5 vezes mais o Wellington Rato, assim como custou 5 vezes mais que isso o Mendes, que são todos bons jogadores, todos jogadores importantes. Então, todo jogador tem um custo. O do David foi esse. Não é porque ele fez o gol, ele é o melhor jogador do mundo, mas eu acho que ele pode ajudar num contexto, né? Ora jogando, ora entrando num segundo tempo. Eu acho que ele pode ser importante. O estilo de jogo, você vê que nós passamos o ano inteiro sem ter um contra-ataque de velocidade como o Pedrinho fez ano passado inteiro. Nós não conseguimos ter uma bola de contra-ataque para sair num 1 contra 1. Hoje nós já tivemos esse tipo de jogada e ajuda bastante sempre você a decidir jogos esse 1 contra 1. O David é um jogador assim.